Em uma pequena cidade nos Estados Unidos, a polícia acreditava estar prestes a resolver um simples caso de desaparecimento. Mas ao entrarem na casa de Ed Gein, descobriram algo que ultrapassava qualquer pesadelo. Máscaras feitas de pele humana, móveis cobertos com restos mortais e o retrato de uma mente completamente distorcida. O que ninguém imaginava é que por trás daquele homem quieto existia um dos casos mais perturbadores da história criminal americana, a qual vamos descobrir aqui hoje no Confidência Criminal. Mas antes de iniciar, vou pedir para vocês começarem a pensar na possibilidade de se inscrever por aqui, caso gostem de nosso trabalho. Aí, é claro, sempre aceitaremos críticas construtivas para estar em constante aperfeiçoamento para vocês. E é claro, não se esqueça de deixar o seu like e ativar aquele sininho. Bora pro relato de hoje. Ed Gein nasceu em 27 de agosto de 1906, no condado La Crosse. Era o segundo filho de George e Augusta Gein, um casal que vivia isolado no mundo. Seu pai, George, era um homem alcoólatra e incapaz de manter o emprego por muito tempo. Já Augusta, extremamente religiosa e autoritária, acreditava que o mundo estava tomado pelo pecado e que todas as mulheres, exceto ela, eram instrumentos do diabo. Determinada a proteger seus filhos de tudo que achava impuro, Augusta afastou a família de qualquer contato com outras pessoas. A fazenda de viver em Plainfield se tornou o centro de um isolamento absoluto. Ed só deixava o local para ir à escola, e mesmo lá era considerado como um garoto estranho e reservado. Ele costumava rir sozinho e evitar interações, e cada tentativa de fazer amigos resultava em punições severas de sua mãe. Apesar do comportamento estranho, Ed se destacava nos estudos, especialmente na leitura. Ele admirava profundamente a mãe e tudo o que fazia parecia girar em torno dela. Essa devoção se tornaria o ponto mais marcante e mais sombrio de toda a sua vida. Em 1940, seu pai morreu vítima do alcoolismo. Ed e o irmão Henry começaram a fazer pequenos trabalhos para sobreviver, e muitos da comunidade os viam como homens honestos e tranquilos. Ed, inclusive, costumava cuidar dos filhos dos vizinhos, mostrando um comportamento infantil e gentil, algo que contrastava com o homem que se tornaria mais tarde. Essa aparência calma começou a ruir em 1944, quando seu irmão Henry morreu em circunstâncias misteriosas. Os dois trabalhavam queimando vegetação na fazenda quando o fogo saiu de controle. Horas depois, Henry foi encontrado sem vida. Seu corpo possuía hematomas na cabeça, mas sua morte oficial foi registrada como acidental. Nunca houve investigação. Após a perda do irmão, Ed ficou sozinho com a mãe, e a dependência dos dois se intensificou ainda mais. Augusta, já doente, sofreu um derrame e passou a depender totalmente dele. Ed dedicou-se a cuidar dela até o fim, e quando ela morreu em 1945, algo dentro dele pareceu se quebrar. Sem a presença da mãe, Ed perdeu o único elo que o ligava ao mundo e passou a viver isolado na fazenda, mantendo intocado tudo que pertencia a ela. Enquanto os cômodos onde Augusta vivia permaneciam limpos e preservados, o restante da casa se transformava em um retrato de decadência e do abandono. Após a morte da mãe, Ed se tornou completamente recluso. Ele manteve a fazenda da família e passou a sobreviver de pequenos trabalhos. Às vezes ajudava em equipes de colheita, fazia reparos nas propriedades vizinhas e até recebia um pequeno subsídio do governo destinado aos agricultores locais. Na aparência, parecia apenas um homem simples, solitário e reservado, alguém que vivia da terra e quase não falava com ninguém. Ed evitava qualquer contato social e era raramente visto na cidade. A única companhia que restava era uma de suas lembranças e revistas que colecionava, cheias de histórias sobre atrocidades, canibalismos e crimes de guerra. Em uma noite fria de novembro de 1957, a pequena cidade de Plainfield estava silenciosa. Era a época de caça e os moradores passavam o dia nos arredores da floresta. Ninguém imaginava que naquele mesmo dia um dos crimes mais perturbadores da história americana estava prestes a ser descoberto. Bernice Worden, uma mulher respeitada e dona da loja de ferragens da cidade, desapareceu misteriosamente. Durante o dia, o estabelecimento permaneceu fechado, algo completamente fora do comum. Foi seu filho, o xerife Frank, quem decidiu entrar na loja no final da tarde, e o que encontrou ali mudaria tudo. A caixa registradora estava aberta e havia manchas de sangue no chão. Em cima do balcão, um recibo chamava atenção. Era de 1 galão de anticongelante vendido naquela mesma manhã. O nome do papel era só um: Ed Gein. As buscas começaram imediatamente, e naquela mesma noite, a polícia foi até a fazenda de Ed. O lugar estava escuro e cercado pelo frio e pelo silêncio. Quando os investigadores entraram, o cheiro era insuportável. Um dos delegados, ao abrir o celeiro, se deparou com uma cena indescritível. O corpo de Bernice estava pendurado de cabeça para baixo, com o tronco aberto e as vísceras removidas como se fosse um animal abatido. Ela havia sido morta com um tiro de calibre .22 e o resto tinha sido feito depois da morte. Mas o horror verdadeiro estava dentro da casa. As equipes de busca encontraram o que nenhum deles jamais esqueceria: máscaras feitas de pele humana, tigelas feitas de crânio e etc. Dentre os restos estava o crânio de Mary,
uma mulher que havia desaparecido 3 anos antes e que era dona de uma taverna local. Ed confessou ter assassinado 2 mulheres, a Mary e Bernice, mas admitiu também ter visitado cemitérios à noite entre 1947 e 1952. Dizia que, em um estado de confusão mental, desenterrava corpos de mulheres que o faziam lembrar de sua mãe. Contou que muitas vezes recuperava consciência ainda no cemitério e desistia, mas em outras ocasiões levava os corpos para casa e utilizava partes deles ainda para criar roupas e objetos. Ed dizia querer se tornar sua mãe e vestir a pele dela, sentir-se como ela. Embora tenha negado ter cometido canibalismo, ficou claro para os investigadores que Gain tinha um fascínio doentio por corpos, pela morte e principalmente pela sua própria mãe. Embora Ed Gein seja frequentemente mencionado ao lado de nomes como Jeffrey Dahmer e Ted Bundy, ele não é considerado um serial killer no sentido clássico. O chamado açougueiro de Plainfield foi oficialmente ligado a apenas 2 assassinatos, o de Mary em 1954 e o de Bernice em 1957. Mesmo assim, as atrocidades que vieram à tona em sua casa o colocaram entre os criminosos mais perturbadores da história. Durante as buscas, a polícia encontrou ossos humanos espalhados, uma lixeira feita de pele, cadeiras cobertas por pele humana, crânios usados como decoração e até tigelas feitas a partir deles. Havia uma cinta feita com o tronco de uma mulher, calças confeccionadas com pele das pernas humanas e máscaras feitas a partir dos rostos femininos. Durante o interrogatório, um dos agentes responsáveis pelo caso perdeu o controle ao ouvir as descrições e acabou agredindo Gain, o que tornou o primeiro depoimento inválido judicialmente. E pouco tempo depois, esse agente sofreu um ataque cardíaco e acabou morrendo. Amigos próximos afirmaram que ele nunca conseguiu se recuperar do que viu e ouviu durante aquela investigação. Após ser preso, Ed Gein foi declarado mentalmente incapaz e enviado para uma instituição que funcionava como hospital psiquiátrico e prisão. E mais tarde ele foi transferido para outro hospital em Madison. Anos depois, em 1968, os médicos consideraram que Gein estava em condições de enfrentar o tribunal. Seu julgamento começou em 14 de novembro e durou apenas uma semana. Mesmo assim, o veredito foi claro. Ele foi considerado não culpado por insanidade, permanecendo internado pelo resto de sua vida. Enquanto Gein estava detido, sua casa foi incendiada misteriosamente e o carro que usava para transportar suas vítimas foi leiloado, atraindo até curiosos interessados em possuir um pedaço daquela história macabra. Ed Gein viveu até 1984, quando morreu aos 77 anos, vítima de insuficiência respiratória causada por um câncer no pulmão. Ele foi sepultado no cemitério de Plainfield ao lado de seus familiares. Com o passar dos anos, a lápide de Gein se tornou alvo constante de vandalismo. Visitantes retiravam pequenos pedaços como recordação, até que em 2000 a pedra foi completamente roubada. Um ano depois, ela foi recuperada e levada para o museu da cidade, onde permanece até hoje. Apesar de todos os horrores descobertos, Ed Gein nunca demonstrou arrependimento perante os atos que ele cometeu. A mente que um dia tentou recriar a presença da própria mãe se tornou um símbolo de insanidade e obsessão. Um retrato sombrio do que o isolamento e a loucura podem gerar. E esse foi o vídeo de hoje, conto com vocês para mais episódios. Caso você tenha gostado, deixa seu like, se inscreve no canal e eu te aguardo na próxima, viu? Valeu!